Olá a todos. Bem, vamos diretos ao assunto, porque a análise de hoje é absolutamente fascinante. Vamos explorar o percurso da Sílvia Braganholo e perceber como é que uma formação académica super rigorosa deu origem a uma metodologia de dança tão incrivelmente intuitiva. Não estamos a falar apenas de movimento solto ou improvisado? De todo. Trata-se da aplicação de uma verdadeira arquitetura pedagógica à arte. Bora lá descobrir como é que a intuição se transforma em pura estrutura. A nossa estrutura hoje é bem simples e direta. Primeiro, a fundação académica. Depois, o método Sílvia Braganholo em si. A seguir, os pilares de corpo, mente e espírito. E para fechar, a expansão e a dança alquímica. Secção 1. A fundação académica. Construindo a base. Se olharmos para esta linha do tempo, percebemos logo onde está o grande alicerce de tudo isto. Estamos a falar de literalmente décadas de estudo formal. Começando lá atrás, nos anos 90, com a educação artística, passando por anos de educação física e culminando em especializações inteiramente focadas no ensino da arte e na dança educacional. Portanto, fica claro que não há aqui qualquer espaço para tentativa e erro. É uma base teórica e física indispensável, construída a pulso, passo a passo, para permitir um ensino que é, acima de tudo, incrivelmente estruturado e progressivo. E o mais espetacular é que toda essa teoria começou a ser posta em prática desde muito cedo. Pensem num espetáculo como O Sonho de Natal, lá em 1997. Trabalhar com crianças, pois exige uma didática absolutamente impecável. Já se notava aqui uma abordagem super estruturada no que toca ao movimento e à própria organização do espaço. É o fruto claríssimo daquela formação inicial em educação artística a dar cartas no palco. O que nos leva àquela que é, talvez, a grande questão de toda esta carreira. Pensem, por exemplo, na dança cigana. É vista culturalmente como algo muito espiritual, muito livre, quase puramente intuitivo, certo? Então, como é que se pega em algo tão abstrato e se transforma num sistema lógico e estruturado que qualquer pessoa consiga aprender de forma muito clara? Secção 2. O método Sílvia Braganholo, da teoria à prática. É precisamente aqui que entra a definição do método. O método Sílvia Braganholo é, no fundo, o equilíbrio perfeito entre a disciplina rigorosa de uma estrutura e a liberdade expressiva. É uma metodologia holística que não se fica apenas por ensinar uns quantos passos soltos. Vai muito mais longe, unindo a técnica, a pedagogia e o espírito. E qual é o grande objetivo disto tudo? É guiar as bailarinas até um refinamento autêntico. Ou seja, um ponto onde a técnica não prende, mas sim liberta a verdadeira expressão artística. E como é que isto se traduz no dia-a-dia, dentro do estúdio de dança? Essencialmente, através de 4 eixos fundamentais. A base técnica e a progressão pedagógica são espelhos diretos daquele diploma em educação física. A regra é bastante clara. Não se ensina um movimento novo sem primeiro dominar a base que vem antes. Paralelamente, há um foco gigantesco na presença cênica e em construir uma dança profundamente feminina, tudo suportado por uma pesquisa muito exaustiva sobre a dança cigana no Brasil. Quando comparamos produções tão grandiosas desde 1999 até 2007, a evolução ganha vida a uma escala impressionante. A longevidade e a incrível organização disciplinada saltam logo à vista. Montar espetáculos com esta complexidade e conseguir manter uma coesão brutal de grupo não é de todo uma obra do acaso. É a prova provada de que o método funciona na perfeição. Seção 3. Corpo, mente e espírito. Os 3 pilares. A grande genialidade desta abordagem passa precisamente por dividir toda a aprendizagem nestes 3 grandes pilares, o que facilita muito a assimilação. O corpo atua como o instrumento puro da técnica. Depois, a mente é uma espécie de processador central que gera a escuta musical, a percepção espacial e a memória coreográfica. Por fim, o espírito traz a essência, a intuição. Vamos ver rapidamente como cada um destes ganha vida. Começando pelo corpo, a dimensão puramente física. A complexidade de coordenar todo o movimento e ainda manipular acessórios difíceis como véus compridos é notável. O método trata literalmente o corpo como um instrumento super organizado. O objetivo? Alcançar o máximo de refinamento e expressão técnica no palco, onde a posição de cada braço ou cada pequena postura é meticulosamente pensada e estudada. Passando agora para o pilar da mente. Fica logo evidente que isto vai muito, mas mesmo muito além de dar uns passos ao ritmo da música. Há uma percepção cênica incrível a acontecer, uma narrativa que se desenrola e até a interação com músicos a tocarem ao vivo. Perceber a música a este nível e conseguir construir personagens exigem uma ginástica mental fantástica. Tudo para executar fusões desta envergadura em perfeita sincronia com a história contada. E finalmente chegamos ao espírito. Aquela enorme roda vibrante evoca de imediato uma sensação gigantesca de força e de união, não é verdade?
É aqui que o método se foca em ir buscar a dimensão mais simbólica e intuitiva da dança, aquela essência feminina que está tão enraizada na expressão cultural. É o momento exato em que uma técnica que é irrepreensível se cruza de forma perfeita com uma emoção totalmente genuína. Seção 4. Expansão e dança alquímica, além das fronteiras. O contraste da evolução é simplesmente fascinante. O grande ponto de viragem aconteceu em 2021. Curiosamente, a pandemia acabou por funcionar como um verdadeiro catalisador de crescimento. Aquele ensino presencial super detalhado, que antes era quase exclusivo de Florianópolis, foi de repente codificado para formatos digitais com um sucesso estrondoso. Esta codificação rigorosa fez com que bailarinas de norte a sul do Brasil passassem a ter acesso a uma formação técnica de absoluta excelência, um verdadeiro salto sem fronteiras. E pensem, a capacidade de inovação pedagógica não ficou de todo por ali. O ritmo de novas ideias é impressionante. Em 2023, surge o Baralho Cigano da Dança, uma ferramenta que funde de forma muito inteligente práticas terapêuticas e oraculares com o movimento. Logo a seguir, em 2024, há a sistematização dos 36 elementos cênicos para trabalhar a fundo a dramaturgia de palco. E no ano seguinte é lançada a dança cigana alquímica. Estamos a falar do culminar máximo de toda a integração entre a energia, a espiritualidade e o movimento holístico muito bem delineado. O que nos encaminha diretamente para os avanços mais recentes de 2026. A metodologia dá mais um salto e começa a focar-se na geometria sagrada. É a integração complexa do espaço e do design coreográfico de uma forma que roça quase a matemática, mas mantendo-se sempre profundamente espiritual. E o reconhecimento de todo este trabalho é também o que a partilha já chegou a palcos gigantes, como o Mercado Persa Brasil. É a prova viva e a cores de que o enquadramento académico e espiritual desta dança continua a elevar-se sem parar. Toda esta energia vibrante, toda esta cor e união nestas apresentações, é impossível não sentir a força disto. Este é o derradeiro testemunho visual de um legado imenso. É o resultado final prático de uma direção de palco e de uma estrutura pedagógica sólidas, que acabam por empoderar dezenas, centenas de mulheres a expressarem-se com confiança, técnica e uma alegria extremamente contagiante. O que nos deixa com uma reflexão final um pouco provocatória para fechar esta nossa explicação. Quando nós unimos uma estrutura académica tão inabalável com a maior profundidade e intuição espiritual, o que é que acontece realmente? Bem, os resultados transcendem completamente a sala de ensaios ou o palco. Eles transformam vidas inteiras. O método Sílvia Braganholo é a prova real de que a verdadeira liberdade numa performance vem, antes de tudo, de uma fundação irrepreensível. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Um grande obrigado por estarem aí desse lado e que a vossa exploração continue.